As feministas estão fazendo projetos para que meninas estupradas consigam fazer o aborto de forma mais eficiente, para que tenha absorvente gratuito, para que tenha anticoncepcional nos postos de saúde, campanhas pró-adoção. A Ana, antifeminista, gastou o teu dinheiro para comprar fuzil, para beneficiar hipismo, que já é totalmente elitizado, porque quem tem dinheiro que faz hipismo, em sua maioria. E quando ela foi questionada sobre isso, mas não é só o pobre que pode se beneficiar de questões do governo. De fato, não é só o pobre, mas quem tá precisando mais? Quem é que paga mais imposto? É o pobre. Não sei se vocês sabem, mas pequenos e médios empresários, de imposto. Enquanto grandes empresários, grandes franquias, em questão de porcentagem, é uma piada. Para ter noção, o plano safra de crédito beneficia grandes agronegócios. O governo dá aval para eles terem mais dinheiro para investir no negócio. Mas e o pequeno agricultor familiar, que é o que realmente sustenta o Brasil, que é o que realmente enche a nossa mesa? Nada. Mas Ana é uma pessoa honesta porque ela é uma mulher casada e tem 2 filhos. Ser casada e ter filho não te faz uma pessoa honesta. Eu posso muito bem ser uma política agora, casar, ter um casamento perfeito, 2 filhinhas lindas, isso não me torna uma pessoa honesta. O que me torna uma pessoa honesta é eu, de fato, cumprir aquilo que eu prometo. E o ruim é que não dá nem pra dizer que ela não tá cumprindo o que ela prometeu. Porque ela nunca prometeu nada e mesmo assim vocês votaram nela. As maiores mentiras que o feminismo te contou. A primeira mentira é que as mulheres só podem estudar por conta do feminismo. Na realidade, a primeira pessoa a se importar com o acesso de mulheres nos estudos foi um homem. No caso, Dom Pedro II. Além de se preocupar com isso, foi ele que permitiu que as meninas fossem para a escola, porque ele considerava as meninas intelectualmente capazes igual aos meninos. Além de que foi no império dele que a profissão de professora teve início. Então, o movimento feminista nunca foi às ruas lutar pela causa educacional das mulheres. Sendo assim, elas não conquistaram nada nesse sentido. Próxima mentira, que as mulheres podem trabalhar graças ao movimento feminista. E na verdade as mulheres podem trabalhar por conta do capitalismo. E isso se deu por conta da Revolução Industrial, que as pessoas migraram do campo para a cidade. Sendo assim, as mães de família que não tinham que dar para os seus próprios filhos puderam trabalhar. Então, na realidade, as mulheres foram para o mercado de trabalho por consequência natural do capitalismo, por conta de sobrevivência mesmo. Então, nunca houve mulheres nas ruas pedindo pela inclusão do sexo feminino no mercado de trabalho. Próxima mentira, que o movimento feminista conquistou o voto feminino. Isso na realidade é uma mentira. O voto feminino veio de uma concessão, ou seja, de um presente. Até porque naquela época os homens precisavam jurar a pátria para votar. Ou seja, para o homem votar naquela época ele precisava lutar no exército, enquanto para as mulheres nada foi exigido. E outro adendo, tá? A líder do movimento sufragista, Emily Punker, ela não lutava para que todas as mulheres tivessem acesso ao voto. Na verdade, ela lutava para que as mulheres mais abastadas da sociedade pudessem votar. Inclusive, ela expulsou a própria filha do movimento feminista somente porque a filha dela não concordava com os métodos radicais da mãe. Próxima mentira, que o dia 8 de março é uma data feminista. Na realidade, no dia 8 de março de 1857, houve um incêndio lá em Nova York. E nesse incêndio morreram mulheres, mas também morreram homens. E por conta disso, as mulheres se acharam no direito de se apropriar da data. E a última mentira é que o feminismo luta por direitos iguais. E isso é a base principal, da tese do movimento feminista, que elas querem direitos iguais aos dos homens. Mas, na realidade, é uma farsa. Isso porque o próprio movimento feminista exclui várias mulheres, como, por exemplo, as donas de casa, as conservadoras, ou então as mulheres que não concordam com algumas coisas do movimento feminista. Ou seja, elas só defendem as mulheres que participam daquele grupinho delas, que concordam com tudo. As mulheres que não pensam assim como elas são automaticamente excluídas, e inclusive essas mulheres que são excluídas são as que elas falam mal. Ou seja, o fato delas falarem que defendem todas as mulheres é uma farsa, vocês não acham, não? Então o foco principal do movimento feminista é incitar ódio aos homens, promover o empoderamento sexual das mulheres, ou seja, a libertinagem feminina, e cancelar todas as mulheres que não pensam assim como elas. Então o foco principal delas não é igualdade aos homens, e sim superioridade. Mas enfim, gente, vocês já sabiam de tudo isso? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Está cada dia mais difícil engravidar. E o feminismo é um grande responsável por isso. Eu não sei se você tem esta noção, se você tem essa dimensão do quanto o feminismo estragou a fertilidade da mulher. Porque o feminismo, ele fez com que a mulher acreditasse que trabalhar feito homem lhe traria felicidade. Que ser a tal girl power lhe traria felicidade. Que ser empoderada lhe traria felicidade. O que você mais vai presenciar a partir de agora serão mulheres extremamente tristes, frustradas, que não conseguiram construir uma família. Infelizmente, a maioria delas vai perceber quando for tarde demais. Então, elas vão chegar num determinado momento de suas
vidas, numa idade um pouco mais avançada, onde a fertilidade baixou muito mais, e elas entenderão que toda aquela ânsia, ganância e amor ao dinheiro, não que o dinheiro seja algo errado, mas o amor por ele sim, foi em vão, e aquilo não serviu para preencher o seu coração. Bom, elas vão perceber isso e vão tentar engravidar. Neste momento, sua saúde reprodutiva já não funcionará tão bem quanto antes. Não adianta, a gente não pode ir contra fatos, ir contra a própria realidade da vida. A realidade da vida diz que é muito mais fácil engravidar antes dos 35 anos, porque nós nascemos com uma quantidade de óvulos quando a gente nasce, né? Minha filha é bebezinha, ela já tá perdendo óvulos, para você ter uma ideia, tá? Então, é como se fosse realmente uma luta contra o tempo. E as pessoas vão falar assim, nossa, que vídeo cruel e não sei o quê. Mas é por causa de vídeos como esse, é por causa de conteúdos como esse, que inúmeras, dezenas, centenas de alunas minhas e seguidoras engravidaram nos últimos anos, mesmo quando eu ainda não havia engravidado. Porque como eu errei muito na minha vida, me tornei uma mulher empoderada e depois me desempoderei e comecei um movimento de desempoderamento em massa nessa internet, eu acabei influenciando, explicando para as mulheres, falando o seguinte, olha, só um pouquinho, se vocês continuarem vivendo desta forma, vocês vão se frustrar como eu já estou aqui tentando engravidar há anos e não consigo porque não é uma coisa tão simples como eu achava. Eu achava que eu poderia deixar para depois, eu poderia deixar para o momento que eu quisesse e que daí, nossa, tudo ia dar certo. Mas não é bem assim que esta situação funciona. E o feminismo, ele coloca na cabeça que o valor da mulher está nesta produtividade, alta produtividade, e essa correria, essa loucura. A mulher não é feliz assim. Eu sinto muito, o dinheiro ele é bom, o dinheiro ele é importante, nós podemos sim sermos como a mulher virtuosa de Provérbios 31, que tem negócios, que é empreendedora, tá tudo certo. Este não é o problema é onde você gasta toda a sua energia, é para ganhar dinheiro, é para uma vida louca, uma vida corrida. Então, certamente, você também sofrerá dos males, não só da infertilidade, mas também da falta de vitalidade, da falta de vontade de viver, da depressão, né? Você sofrerá de ansiedade, depressão, burnout e tanta coisa que a mulher tem provado muito mais do que o homem, porque o homem ele foi criado de uma forma diferente da mulher. A mulher ela precisa viver de forma feminina, senão ela vai adoecer. Vamos falar de um assunto aqui, o feminismo e as suas consequências, da emancipação à destruição dos papéis naturais. O feminismo, vendido como um movimento de libertação feminina, transformou-se ao longo do tempo das maiores forças de desconstrução social da história moderna. E o mais curioso, não foi criado por mulheres. Bases intelectuais do feminismo moderno nasceram de homens, como Charles Fourier, John Stuart Mill e Jean-Jacques Rousseau, todos influenciados pelo iluminismo e pela ideia da reengenharia social. Fourier, no início do século XIX, foi quem cunhou o termo feminismo. A intenção inicial era teórica, reorganizar a sociedade e a família de acordo com a razão humana, não como a ordem natural, e foi aí que tudo começou a ruir. As primeiras ondas do feminismo, especialmente do século XIX, lutavam por direitos básicos, como voto e acesso à educação. Até aí havia um mérito. Entretanto, todavia, atualmente eu abriria a mão de votar só para que as feministas e as esquerdistas não votassem também, porque o voto delas peso para eleger a esquerda. Enfim, o problema começou quando a pauta passou da igualdade de direitos para a negação das diferenças. A mulher deixou de ser valorizada por sua natureza, de gerar, de educar, de equilibrar, e passou a ser incentivada a competir com o homem em tudo, inclusive nas funções que jamais foram naturais a ela. E o resultado? Uma geração de mulheres exaustas, frustradas, desconectadas da própria essência. Nos anos 60, com um movimento liderado por Simone de Beauvoir, o feminismo tomou uma forma mais agressiva. Seu livro, Segundo o Sexo, Beauvoir afirma: não se nasce mulher, torne-se mulher. Essa frase virou um estandarte de uma revolução cultural que destruiu o conceito de identidade biológica. A mulher passou a ver o homem como inimigo, a maternidade como uma prisão. O aborto virou símbolo de liberdade, o lar ridicularizado e a maternidade banalizada. A consequência direta foi o colapso da estrutura familiar, o aumento dos lares desfeitos, uma geração de filhos sem referências sólidas, o que impactou diretamente na moral, na educação e até na segurança pública. As feministas dizem querer independência financeira. O que aconteceu na prática? Hoje mulheres trabalham o dobro, criam filhos sozinhas e ainda são tributadas por um Estado que os explora. Trocaram a dependência emocional por uma dependência estatal e financeira. Enquanto isso, as elites globais aplaudiram. Afinal, dobrar a força de trabalho significa dobrar a arrecadação de impostos. O feminismo, nesse sentido, não libertou as mulheres, apenas colocou em outra forma de servidão. Com o avanço da terceira onda, o feminismo passou a flertar com o niilismo moral. O corpo virou moeda, a vulgaridade virou empoderamento e a castidade virou motivo de vergonha. A mulher passou a ser valorizada pela sua exposição, não pela sua virtude. Essa inversão de valores destruiu o que é o feminino, em uma forma mais pura, e elevou o hedonismo a ideal de vida. O que antes era elegância, delicadeza e honra, agora é visto como opressão patriarcal. Mesmo as que dizem, não precisamos de homens pra nada, vivem em um mundo sustentado por eles. São os homens que constroem prédios, são os homens que pavimentam estradas, são os homens que trabalham em minas, no esgoto, nas linhas de frente, arriscando a vida noite e dia pra dar o que temos hoje. Quando o discurso feminista diz igualdade, ignora as responsabilidades, os riscos e os sacrifícios masculinos. Querem os mesmos direitos, mas não os mesmos deveres. E hoje colhemos os frutos das famílias desfeitas, homens desmotivados, mulheres infelizes e solitárias, moças emocionalmente perdidas, mulheres postando na internet sobre a geração de homens que não lhe agradam, sendo que elas mesmas os castraram. Um Estado cada vez mais controlador, prometendo igualdade enquanto destrói a nossa liberdade. O feminismo não empoderou a mulher, não. Ele a isolou, a usou e a esvaziou.
O verdadeiro valor da mulher nunca se esteve em competir com o homem, mas como complementá-lo. O homem e a mulher são diferentes, é justamente essa diferença que faz a humanidade florescer. Quando o movimento tenta apagar essa distinção, o resultado é uma sociedade doente, sem referências e sem propósito. O feminismo prometeu liberdade, mas entregou solidão. Prometeu igualdade, mas produziu rivalidade. Prometeu empoderamento, mas trouxe servidão. No fim, o maior inimigo da mulher moderna não é o patriarcado, é o feminismo, travestido de salvação, alimentado pelo ressentimento. O mundo já tem pouco homem para um monte de mulher. Aí as feministas inventou esse trem de tudo é assédio, elogio é assédio, que agora os homens correu de todo mundo, até das mulheres femininas, que sabem diferenciar um elogio de um assédio, né? Os homens já tá pouco, tá praticamente em extinção, porque tem muita mulher para pouco homem. Aí as feministas botou os homens que restava para correr. Aí os homens não chegam nas mulheres não, porque tudo agora é assédio. Tudo agora é assédio. Então, assim, o homem não tá chegando em mulher nenhuma mais. Por conta das feministas, né? Que são arrogantes, prepotentes, chatas. Algumas até reclamam, falando mal de todos os homens. Mas colocou até os homens de valor para correr, né? Porque não pode dar um bom dia, elogiar, que é assédio. Então, assim, tá difícil, né? As feministas estão dificultando ainda mais os relacionamentos entre pessoas até de valor. Entre o homem de valor e a mulher de valor. Então, assim, os homens não estão chegando mais nas mulheres. Porque se elas estão falando que é independente, que pode tudo... E aí ela arruma um tranqueira e ela acha que o homem de valor é tranqueira sem abrir a boca e trocar uma ideia com ele. Aí vai reclamar que tá faltando homem? Tá faltando mesmo, culpa de vocês. Eu acho que o feminismo, na verdade, foi um golpe criado pelos homens pra acabar com a gente. Até agora, ele só tá facilitando a vida dos homens, tá bom? Você tem que me falar que agora eu tenho que chegar em homem? Você vai me falar que tem homem que acha que tem que dividir a conta? Oi? Ah, mas agora você pode votar. Que legal, né? Pô, estamos com tanta opção legal pra escolher aí. Que bom que eu posso votar. O que mais? Você pode trabalhar também. Porque nós somos mulheres independentes e podemos mandar mensagem primeiro. Vocês estão vendo que isso aqui é um golpe? E nem vamos entrar no tópico fim do casamento arranjado, que isso aí foi a maior burrice que já fizeram. Alguém tá sabendo escolher homem pra poder escolher o casamento? Tenho certeza que a minha mãe tem muito mais discernimento pra escolher o homem que eu vou ficar do que eu. Você acha que minha mãe escolheu um feio? Não ia. Uma mulher pode ser feminista e querer ser mãe e ter uma família. Uma mulher pode ser feminista e gostar de ser dona de casa. Uma mulher pode ser feminista e aceitar que ele pague a maior parte das contas, principalmente se ele ganhar mais. Uma mulher pode ser feminista e gostar de se depilar. Uma mulher pode ser feminista, feminina e gostar de usar rosa. Uma mulher pode ser feminista e gostar de cuidar da própria aparência. Uma mulher pode ser feminista e gostar de cozinhar. Uma mulher pode ser feminista e querer casar. Uma mulher pode ser feminista, ter um bom relacionamento com o homem e estar feliz com isso. Uma mulher também pode ser feminista e não querer fazer nada disso. Até porque feminismo é sobre a mulher fazer o que ela quer e não o que os homens mandam. O feminismo não é o contrário de machismo e também não é sobre odiar os homens. Feminismo não é ser melhor que os homens, é ser respeitada por eles. O feminismo não tem cara e é para todas. E até mesmo mulheres que dizem na internet que não precisam do feminismo para nada, precisam dele para poder dizer isso. Porque até pouquíssimo tempo atrás, inclusive até hoje, em alguns países, a mulher não pode nem falar sem autorização do marido. Muitos direitos foram conquistados pelo feminismo daquelas que vieram antes. E muitos direitos ainda precisam ser conquistados para aquelas que ainda vão vir. Coisas que o feminismo conquistou para os homens. Não precisa pagar a conta, não precisa ter compromisso com ninguém. Cada dia é uma, pode ser bem escrotinho assim no primeiro encontro que você ainda será chamado de hétero top. Viva a liberdade sexual! Viva Marquês de Sade! O
O adultério agora é absolutamente aceitável. E novos nomes, como poliamor ou relacionamento aberto. Bem mais leve, né? Se você cair na besteira de casar, livre-se disso o quanto antes. Afinal, o divórcio é normal. Todo mundo chega lá um dia. Não se preocupe com os filhos, eles nem são tão importantes assim. Confia que o Estado cuida deles pra você. Foca em priorizar os seus desejos. A família deixa em segundo ou terceiro plano, tanto faz. É assim que a cultura da promiscuidade abraça o homem, por meio disso destrói a família. Mas escreve aqui nos comentários mais coisas que o feminismo conquistou para os homens para a parte 2.